Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom dia, outra vez o pastor Lúcio Mauro. Eu venho aqui nesta manhã falar para vocês sobre o capítulo 2 do livro de Daniel, e aonde fala sobre o sonho do rei Nabucodonosor e a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor teve, entregue a interpretação para Daniel, o qual passou para Nabucodonosor. Isso está em Daniel, no capítulo 2. A Bíblia fala que nesse capítulo de número 2 do livro de Daniel, já se passaram cerca de 3 anos em que Daniel estava na Babilônia e ainda era um jovenzinho hebreu, aonde que o poderoso rei da Babilônia, a saber, Nabucodonosor, teve um estranho sonho e que mais tarde o deixaria muito perturbado, e onde que até se tornou dificultoso para Nabucodonosor voltar a dormir outra vez. E sonhando ele com uma enorme estátua, com parte de seu corpo diferente, como ouro, prata, cobre, ferro e barro. Então, a Bíblia conta-nos que depois de 2 anos da vitória que Nabucodonosor teve sobre os egípcios, onde que se passaram algo em torno de 3 anos que Daniel estava na Babilônia, e ainda era um jovem hebreu, onde que o poderoso rei babilônico, ele teve um estranho sonho de uma grande estátua, e aonde que lá no capítulo de número 2, no versículo de número em série, versículo 1 em diante, conta-nos que no 2º ano do reinado do rei Nabucodonosor, ele teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E então o rei, ele mandou chamar os magos, que são especialistas em magias e rituais, e os encantadores, que são especialistas em hipnotismos e magias, os astrólogos, que são especialistas em estudo de planetas, em satélites, em estrelas, astros celestes, e também chamou os caldeus, que eram dos influentes lá do palácio, e para que declarasse ao rei Nabucodonosor que visão é que estava em seu sonho. É tanto que a Bíblia fala que os caldeus falaram ao rei Nabucodonosor em siríaco, ou seja, em uma linguagem da cultura da Síria, e diziam: ó rei, isso era uma saudação da época, ó rei, eternamente, uma forma de engrandecê-lo, dizei o sonho que teus servos lhe dará a interpretação. Tanto que Nabuco disse: se vocês não falarem palavras cabíveis a mim e sobre o meu sonho, para que me deixe aliviado, eu os despedaçarei, as suas casas e serão destruídas. Mas se vocês falarem coisas boas para mim, com certeza vocês receberão dádivas, presentes, joias e muitas honrarias. Tanto que lá no verso 7 ao verso 11 do capítulo 2 do livro de Daniel, diz-nos que nenhum dos que estavam diante do rei Nabucodonosor souberam dar a interpretação cabível. Muito deixou o rei iradíssimo, a ponto de mandar matar todos os sábios da cidade de Babilônia. Até Daniel e seus companheiros estavam também correndo risco de serem mortos. Lembrando a vocês que no verso 14 a 16, a Bíblia fala que Deus mandou Daniel
falar ao capitão da guarda do rei chamado Arioque. E Arioque, na sua feita, foi avisá-lo sobre a ordem de matar todos os sábios. Nessa feita, Daniel, ele foi ter com o rei e pediu para que desse ali um tempo para que viesse então ali a sua interpretação. Porém, como que a Bíblia ela é cheia de mistérios, e do versículo 17 a 31 de Daniel capítulo 2, vai mencionar que logo Daniel, ganhando tempo com o rei Nabucodonosor de não matar de imediato os sábios do palácio, então Daniel correu para a sua casa. Um detalhe, lembrando que o texto diz que Daniel foi para a sua casa. Lembrando aos senhores que nessa época Daniel ainda era cativo, ainda era preso hebreu na terra de Babilônia. Então aqui eu vejo um preso possuindo uma casa, é um fato de uma honraria da parte de Deus para Daniel. Um outro detalhe, a Bíblia fala que logo ele foi recebido por seus 3 amigos, aonde que Daniel os fez saber o comentário que o rei havia dado a sentença de matar todos os sábios, todos os homens sábios do palácio, devido à falsa interpretação dada pelos caldeus, pelos saduceus, pelaquela corja de pessoas. E então Daniel, nesse interim, ele pediu para os seus 3 amigos que consagrasse a Deus. Do tipo, gente, eu preciso que vocês entrem comigo dentro de um parâmetro de oração. Eu preciso que vocês busquem a Deus comigo em oração, porque o rei mandou matar a gente. O rei soltou um decreto lá que é para matar todos os sábios. Então eu e vocês, lamentável, nós vamos morrer. Se não tiver uma interferência de Deus, nós, a qualquer momento, podemos ser mortos. Porque Nabucodonosor, enfurecido, virá nos matar. Daniel, nessa feita, pediu para seus 3 amigos entrarem em oração. E nesse pedido de Daniel, feito para os seus amigos entrar em oração, a Bíblia diz que, a fim de que Daniel tenha de Deus uma resposta à interpretação do sonho que teve o monarca babilônico. E a Bíblia fala que naquela mesma noite, quando apagaram-se as lâmpadas, Daniel logo dormiu e ouviu o clamor dos jovens Deus Jeová. Deus Jeová ouviu a oração dos jovens. E nessa oração que Deus ouviu e fez saber toda a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor teve, Deus passou para Daniel detalhes por detalhes. Então, logo receber Daniel a visão, a interpretação, louvou a Deus, engrandeceu a Deus pela misericórdia que Deus teve com ele e com seus amigos. Então, logo no amanhecer do dia, Daniel foi às pressas para falar para o capitão Arioque e para que esse fosse às pressas para falar para o rei. Então, a Bíblia fala que Arioque chegou para o rei e disse: achei entre dos filhos de Judá o qual fará saber a interpretação dos seus sonhos. E então logo o rei falou outra vez o sonho a Daniel. Daniel, assim nessa feita, veio à presença do rei. E Daniel, rei meu senhor, o seu sonho nem astrólogos, o seu sonho nem adivinhos, o seu sonho nem feiticeiros, o seu sonho nem encantadores, nem caldeus poderá te dar a resposta. Somente um Deus, letra maiúsculas, imenso, que estás nos céus, plural, há de dar a revelação do seu segredo, de seu sonho, a interpretação. Pela primeira vez aqui, Nabucodonosor teve que ouvir que existe um só Deus, de letra maiúsculas, imenso, que não tem nada a ver com os deuses caldeus, com Deus Marduk da Mesopotâmia, com Deus Marduk da Babilônia, não. Há apenas um Deus. Daniel aqui foi ousado em levar Deus com ele. Aqui eu aprendo uma grande lição.
independente aonde nós formos, temos que levar a Deus conosco. Afinal de contas, não foi Deus que levou os jovens cativos para a Babilônia apenas para uma férias de 70 anos. Deus fez isso tudo para que o nome dele fosse glorificado em terras babilônicas e para que o rei monarca babilônico ouvisse que de fato existe um Deus extraordinário, que é o Deus dos hebreus. Mas, lá no versículo 32 do capítulo 2, Daniel fala assim: Rei, meu senhor, a cabeça que tu vistes daquela grande estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços era de prata, e o seu ventre e a sua coxa era de cobre, as pernas de ferro, teus pés ferro e barro. O que Daniel, ele nessa interpretação do sonho, a cabeça de ouro, o império babilônico, o peito de prata com os dois braços, o império medo-persa, que foi o império do grande e poderoso rei Dario, Ciro, pois representa os dois braços da estátua. Então, essa estátua, sendo imensa na interpretação do sonho de Daniel, Daniel fala que lá embaixo que a sua coxa era de cobre, as suas pernas eram de ferro. Aqui aponta para o estado de Roma, porque Roma, firme, grosseira, perna de ferro. E na interpretação, lá no verso 34, vai dizer que e estava vendo isso, contou Nabucodonosor para Daniel. Eu estava vendo isso, Daniel, quando de repente veio uma pedra, que essa pedra foi cortada sem mão de homem, o qual feriu exatamente os pés da minha estátua, e de ferro e barro que se os esmiuçou. Aqui está apontando que essa pedra, que foi arrancada da mão, sem mão de homem, de um grande monte, essa pedra é um tipo legal de Jesus Cristo, que será enviado por Deus Pai do alto monte celestial para vir no capítulo 19 do livro do Apocalipse para dar um basta extraordinariamente e definitivamente nos planos do anticristo no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Que isso é uma outra temática que eu preciso falar para vocês com mais calma. No versículo 39 de Daniel capítulo 2, e depois de ti, rei, levantará outro reino inferior ao teu, aponta para o peito de prata, aponta para Medo e Persa, e um terceiro reino de metal, de cobre, que esse aponta para a Grécia, o qual dominará toda a terra. Fato estranho esse, que aqui aponta para o império do anticristo, que dominará toda a terra. E o verso 40 diz que o quarto animal, o quarto reino será como ferro, pois o ferro esmiuça e quebra tudo. Aqui aponta para Roma. Lembrando vocês que sempre da imagem da estátua que começou com gigantesco e esplêndido, mas que terminará com um montão de pó que o vento levará. Assim também é a pedra que começou como uma pequena e foi cortada do monte, mas sendo divina, encherá toda a terra com a sua glória. E essa pedra aponta para a pessoa extraordinária do Filho de Deus. Quando a Bíblia fala do versículo 37, versículo 38, 39 a 40, dando ainda interpretação Daniel para o sonho de Nabucodonosor,
A Bíblia fala que no verso 37 e 38, tu, porém, ó rei, é rei dos reis, dizia Daniel para Nabucodonosor. Tu, porém, é rei de reis. Mas o Deus dos céus, olha que Daniel falou para Nabucodonosor, mas o Deus dos céus é quem dá o reino, a força e a majestade. É o Deus do céu. Tudo o Senhor, meu rei, governa. Tu, então, é a cabeça de ouro. Mas lembrando o Senhor, rei Nabucodonosor, que o Senhor só está no trono porque o meu Deus é quem dá o reino para o homem. Nabucodonosor ouviu Daniel dizendo essas palavras. Eu queria estar naquele momento quando Daniel, maravilhoso, gente. O verso 39 diz que, e depois de ti, ó rei, levantará um reino inferior ao teu, que é o peito de prata, que é o império de Medo e Persa. E um terceiro metal virá, que é o cobre, que vai dominar o mundo inteiro, que vai vencer o peito de prata. A Grécia lutando contra o bode carneiro, lá no capítulo 8 de Daniel, que eu falarei para vocês em outros vídeos. E o verso 40 diz que o quarto reino será forte como ferro, e o ferro vai vir quebrando tudo. A Bíblia fala que quando ao que vistes aos pés e os seus dedos aponta para os líderes que vai associar ao anticristo no futuro, depois que a igreja há de ser arrebatada, uma parte de barro e uma outra parte de ferro. E isso será um reino dividido. Sobretudo haverá ainda firmeza de ferro e que vistes de ferro e barro. Mas a Bíblia fala ainda que como que os dedos dos pés eram de ferro e barro, assim também a parte do reino será também forte, uma outra parte também será frágil. Mas o verso 44 diz que quando logo o rei, o Deus dos céus, se levantará um reino que jamais será destruído. Olha o que Daniel falou para Nabucodonosor. Lembrando o Senhor, meu rei, que o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará para outro povo, irá quebrar todos os outros reinos e permanecerá para sempre. Olha que palavra Nabucodonosor teve que ouvir de Daniel. Nabucodonosor não entendeu nada, mas na revelação extraordinária, apontando para o reino de Cristo Jesus, no seu fantástico, maravilhoso, no seu extraordinário governo milenar dentro das terras de Jerusalém, aonde somente ele reinará de ponta a ponta para a glória de Deus. A Bíblia fala que logo o rei caiu sobre o seu rosto em terra e adorou a Daniel. Gente, entenda, não sou eu, pastor Mauro, estou dizendo isso. Isso é o versículo 46 de Daniel, capítulo 2. Você já parou para imaginar que o rei Nabucodonosor, imbatível, indestrutível, braço sisudo, truculento, conquistador de vários impérios, assassino, destruidor de reinos, iria baixar a cabeça para um outro homem, inclusive para um escravo, meu irmão? Olha o que Deus fez. A Bíblia fala no versículo 46 que o rei Nabucodonosor caiu com seu rosto em terra e adorou a Daniel. Não adorou nem a Deus, adorou a Daniel, ordenando que cuidasse muito bem de Daniel. O que eu aprendo com isso aqui? Deus, ele não vai tirar você, a mim, a nós,
dessa prova que nós estamos vivendo. Deus não vai tirar nós dessa luta que estamos vivendo no imediato. Antes que Ele nos tire daqui, da prova, da luta, da aflição do dia a dia, Ele vai primeiro nos honrar. Eu não sei que tipo de provação você está enfrentando. Eu não sei que tipo de luta você está vivenciando. De uma coisa é certa. Antes que Ele lhe tire daí, desse cativeiro, dessa aflição, Ele vai te honrar você aí dentro. Olha o que o rei fez com Daniel no versículo 46. O rei dobrou-se o joelho perante Daniel e disse: cuide bem a partir de hoje desse homem. Imagino que os demais, em volta ao rei, ficou pasmos, ficou perplexos. Como pode que o grande monarca babilônico dobrar o joelho perante um homem escravo? E a Bíblia fala que logo o rei falou a Daniel: o teu Deus é Deus dos deuses. Que coisa fantástica. O teu Deus, Daniel, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, revelador de sonhos e revelador de segredos. E a Bíblia diz que logo o rei engrandeceu Daniel com muitas dádivas e colocou como governador de toda a Babilônia e chefe de todos os sábios do palácio. Tanto que no versículo 49, Daniel fez apenas um pedido e que foi atendido, e que ele honrasse os seus 3 amigos como chefe dos negócios do reino. O que eu aprendo com isso aqui? Daniel não foi egoísta. Daniel ele não queria subir sozinho. Não. Daniel ele não foi um tipo de pessoa que ele queria somente para ele a bênção. Claro que não. Daniel ele lembrou. Ele foi recíproco, ele não foi egoísta. Daniel lembrou que na hora de sua angústia, na hora de sua aprovação, na hora do seu aperto, ele contou com 3 amigos lá atrás, pedindo oração. Gente, ore comigo, consagre comigo, busque a Deus comigo, porque vamos morrer. Se vocês não me ajudarem em oração, será tarde demais para nós. E a Bíblia diz que os 3 amigos automaticamente dobraram os joelhos, oraram a Deus, consagraram a Deus pela vida de Daniel, para que Deus abençoasse Daniel. E quando Daniel foi honrado pelo rei Nabucodonosor através da oração que os teus 3 amigos fizeram lá atrás, automaticamente Daniel disse: meu rei, me faz um favor, antes que o Senhor me coloque como supremo governador de toda a Babilônia, deixa eu fazer um pedido. Eu tenho 3 amigos que me ajudou na hora da minha prova. Eu tenho 3 amigos que me ajudou na hora em que eu precisei. Tem como o Senhor também abençoá-los, colocando eles também como um cargo importante dentro da Babilônia? Daniel não foi egoísta. Agora que Daniel chegou no palácio como governador, um homem de confiança do rei, jamais ele poderia esquecer de seus amigos, que muito lhe ajudou no passado. Colocou um cargo de altíssima confiança. O que eu aprendo com isso? Daniel aqui deu uma lição de moral para muitos obreiros, para muitos que, quando no início ajudamos, Deus nos colocou para abençoar, para ajudar. E depois que está em uma certa situação, esquece, literalmente, de quem ajudou no passado. Então eu deixo aqui um comentário. Aprenda com Daniel. Quer subir? Leve seus amigos que te ajudou com você. Você quer ir? Leve seus 3 amigos que sempre esteve com você. Não seja egoísta. Não seja ingrato. Valoriza quem no passado te ajudou. Porque você não vai saber e você não tem noção do que é isso. O que essa pessoa pode fazer
depois, na frente, quando ele for abençoado. Do tipo, valorize quem te ajuda hoje. Valorize quem te ajuda hoje. Porque você não pode saber o que vai acontecer depois. Daniel demonstrou literalmente um camarada que foi, sabe? Não, meu rei, se eu estou ocupando o cargo como governador, por gentileza, eu quero também levar 3 amigos meus que muito me ajudou quando eu precisei. O que eu vejo aqui? Daniel estava tendo visões incríveis da parte do Deus o Todo-Poderoso para o futuro mais próximo, quando que naquela mesma estátua do presente momento elevou-se as visões para o futuro próximo, logo depois do arrebatamento da Igreja de Cristo Jesus, aonde essa cintura de cobre aponta para o Império dos Gregos e a qual no final dos 7 anos do governo Cristo será enviado por Deus como a pedra angular e esmagará os planos do anticristo e de teus comparsas, e aonde que Cristo reinará de ponta a ponta no seu governo milenar. Pensa nisso. Esse é o capítulo 2 de Daniel. Deus te abençoe. E que Deus te guarde e que você seja abençoado por essa palavra.